minhas gratitudo, minhas gratilindas, minhas gratiquengas. Vamos a mais um tarô da semana. Ai, ai, jogo bonitão, né? Claro que eu não separei as cartas, tô vendo aqui que tá tudo embolado, porque eu mexo muito, né, no baralho, então tá sempre fora de ordem. Vamos esperar a galera chegar pra gente entrar no clima. Hoje eu tô num outro humor, tá tudo certo, tudo fluindo. Axé. Vocês já estão vivendo o tarô da semana? Já se reconhecem nas cartas que eu disponibilizei na hora da cisma? Caso você ainda não tenha se escolhido a sua carta, cismado com a sua carta, volta lá. Volta lá no post da hora da cisma que eu publiquei ontem. E cisma com a sua carta e volta, porque esse jogo tá bonito demais para você não ter uma carta com a qual você cismou, tá? Dia de São José. Porém, o jogo é das fêmeas. Nós temos 3 cartas da nobreza e 3 cartas da vagabundagem. Na verdade, da plebe, né? Porque 2 são trabalhadores. Um é vagabundo mesmo, não faz nada, que é o arcano do louco. Já fez, mas não faz nada. O outro é a carta do trabalho, mas até ele chegar ali, ele estava no ócio criativo, certo? Que é o 2 de ouros. E o outro é o mago, que é tão vagabundo quanto louco, mas que desenrola, que não vai passar dificuldade, porque ele domina a arte do desenrolo, né? E as outras 3 cartas são 3 tronos. São 2 rainhas e um pagenzinho, um garotinho, que sempre vai ser lido como filho das cartas de trono, tá? Sempre que aparecer um pajem, considere a possibilidade de o jogo estar falando do filho ou da filha de uma rainha, de um rei, da imperatriz, do imperador. Sempre considere essa possibilidade de interpretação, tá? Às vezes vai ser a criança dentro da pessoa. Mas é que quando a gente fala de cartas da corte, muitas vezes elas se manifestam na nossa vida exatamente como pessoas. São pessoas que aparecem no caminho. Não porque aquela pessoa é a nossa rainha de copas, é o nosso rei de copas, mas porque às vezes aquela pessoa, ela representa certos atributos daquela carta, e aí ela desperta aquilo em você. Ela movimenta dentro de você seu pajem, sua rainha, seu rei, tá? É muito comum, pessoas que se relacionam com um homem, que o imperador saia representando, né, essa figura com quem nos relacionamos. Mas é muito comum também que esse imperador, ele seja uma força dentro de você que precisa ser acessada. Você precisa encontrar o imperador dentro de si e está sempre localizando esse poder de gestão em terceiros. Sobretudo mulheres que se relacionam com homens, delegando esse poder às mãos do masculino, tá? Eu tô bem falante, por isso quis entregar a live logo agora de manhã. E quero saber se vocês estão vivendo as cartas. Se vocês conseguem identificar as rainhas em movimento na vida de vocês, o pajem. Todas essas cartas foram abordadas desde a primeira live do ano, tá? Em todas essas semanas, a gente teve uma das cartas que apareceram no jogo atual saindo, menos o Arcano do Mago. Só o Arcano do Mago está fazendo a sua estreia. E que estreia? O jogo inteiro acontece embaixo dele. Mas há semanas a gente vem lidando com o Pajem de Copas,
Inclusive se repetiu no sim. A gente vem lidando com a rainha de copas, que se repetiu no porquê. No sim do jogo, do lado do pajem de copas, a gente tem uma outra rainha de outra natureza, que é paus. E ela tá no jogo do ano. O 2 de ouros saiu na semana passada. O louco saiu antes do carnaval. Acho que junto com o pajem de copas, inclusive. Então a gente tá vivendo semanas muito coesas, muito coerentes, estão conversando entre si, tá? E aí a gente vai pegar essas lições e colocar em movimento. Os 3 vagabundos do jogo, né, os 3 plebeus do jogo, querem que a gente coloque alguma coisa em movimento que foi decidida, trabalhada na corte, né? Ali no núcleo, no castelo, onde vivem o pajem, a rainha, as rainhas, os reis, tá? Então a nossa corte é o nosso governo, é a nossa cúpula, é onde as decisões são tomadas, onde a gente absorve, desenvolve, assume atributos daquelas cartas, atributos preciosos do naipe, tá? E as cartas da plebe são aquelas onde a gente executa esses ideais, esses temas, né, trabalhados de maneira tão sofisticada na corte. Aulão de tarô, hein, galera? Aulão de tarô aqui pra vocês. Olhem para esse jogo comigo e pensem nessas relações possíveis entre cartas, tá? Quem é filho de quem? A criança, por exemplo, por que ela está no colo da rainha de paus e não da rainha de copas? Se você que estuda tarô, né, que se interessa pelo tema, que está sempre aqui, vendo as minhas lives, aprendendo coisas, tem gente que vem e leva e não me dá os créditos. Vamos me dar os créditos aí, galera. Tô aqui com todo carinho, pô, te dando coisas que eu aprendi. Dá os créditos. Mas vocês aí que estão aprendendo, né, que vêm não só receber a interpretação da semana para pensar a sua semana, mas que vêm também para entender mais sobre tarô. Primeira coisa que eu faço é olhar para as cartas e entender, traçar todas as relações possíveis entre elas. Olha tudo, fuça tudo. Por exemplo, eu não poderia entregar esse jogo para vocês sem considerar que o mago é o arcano 1 e o louco é o arcano 0. Então, um é um passo depois do outro. Então, se um está no não e o outro está no topo, é desejável que eu me encaminhe para o topo, que eu saia da condição daquele que está no não, que é o louco, que eu passe para o mago. Eu estou dando um passo à frente. Tô didática. Que é muito didática a rainha de paus, tá? É a rainha do pensamento de uma forma diferente da rainha de espadas. Porque a rainha de paus é de humanas. A rainha de espadas é de exatas. Gente, o que está acontecendo no Ministério da Cultura, hein? Alguém me explica? Eu vou ter que estudar esse tema, me informar para que eu possa mencionar nos stories, né? A programação dos stories que eu chamo de Arcano News. É o nosso telejornal tarológico. É o nosso Insta-jornal tarológico. Eu quero entender para poder me posicionar, para poder falar sobre o tema, porque essa pasta está em evidência, né? É uma pasta que está na mão de uma pessoa que eu admiro imensamente. E
a rainha da cultura saiu. E ela não saiu só nesse jogo. Ela tá mandando no jogo do ano. Esse jogo de agora é um passo importante para a gente levar adiante o projeto do ano. Até porque, vamos pensar, eu já disse lá na live do jogo do ano que se você não assistiu, tem 2 lives. Tem material pra caralho lá, para você entender deuses, para você entender tarô. E se você quiser entender mais, eu tenho meus laboratórios abertos. Vamos lá, tá? Isso ajuda a gente a abrir os olhos. O manuseio de oráculos, o trabalho da intuição cotidiana, ele é um crossfit da tua intuição, cara. Vai lá. Tá dando muitos recursos pra gente. Não sei se um crossfit, ele é uma yoga da sua intuição. Uma natação da sua intuição. É mais leve. Às vezes é punk se você tá na posição que eu tô. De socorrer as pessoas, né? De viver o oráculo intensamente. 24 horas por dia, porque às vezes eu até sonho. Eu sou que nem a mina do Gambito da Rainha, cara. Eu olho pro teto do meu quarto e eu vejo os arcanos lá. A maluca mesmo do tarô. Ó, já sei uma mulher do Ministério da Saúde, agora da Cultura. Eu quero entender se o que tá rolando é ataque da direita, se é misoginia, se tem coisas palpáveis aí. Natália, me conta, tá? As pessoas me contam sonhos comigo e é sempre muito importante pra mim. Eu tenho uma coletânea, tenho prints aí da galera que me mandou sonhos, alguns que eu nem respondi. Vou juntar tudo, vou fazer um post. E com as pessoas que sonham com minhas entidades, cara. Inclusive pessoas que vêm se atender comigo. Teve uma moça que veio se atender comigo que a pombagira dela mandou. Vai lá naquela menina. Menina, né? Talvez fosse eu. Tô igual a Hebe aqui, né? E a Nair Belo, assim. Quantos anos você tem? Só tenho 15 anos. Então, mas pode ter sido uma forma carinhosa da espiritualidade dizer, vai lá naquela filha, né? Vai lá naquela irmã. E aí as pessoas sonham, aí eu acho isso tão legal, cara, são avisadas, tem umas coisas muito maneiras que acontecem. Rainha de Paus está com uma criança no colo, tá? Essa criança não é do naipe dela. A Rainha de Copas também saiu nesse jogo. A criança que está no colo da Rainha de Paus é a criança de Copas. Por que ela está na mão, no colo, sob responsabilidade da Rainha de Paus e não da Rainha de Copas? Então a gente tem algumas interpretações possíveis para isso, uma lista de interpretações possíveis. Eu fiz uma lista para o laboratório. Eu vou achar aqui. Eu fico tão ansiosa antes da live, que é por isso que eu procuro na hora as cartas. É por isso que eu vou, se eu tenho que catar alguma coisa aqui, eu cato na hora, porque o processo da conta da live é puxado, cara. É muita energia da minha semana. Vamos lá, olha só. Essa questão me intriga. Por que uma rainha... Por que a Rainha de Copas não tá com um pajem de Copas no colo? Por que ele tá no colo da Rainha de Paus? A primeira leitura possível, né, é que realmente a Rainha de Copas não tem filho. Não tem. Dentro da lógica do tarô mitológico, não tem. Ela é a amante. Ela é a Helena de Troia. E a Rainha de Paus, ela é a única das rainhas sobre a qual a gente tem informações a respeito de maternidade.
A rainha de espadas não teve filho. Ela mal teve lua de mel, foi transformada num leão. A rainha de ouros teve filhos. Teve filhos com Hércules, inclusive. Mas a gente não tem muito conhecimento da maternidade dela. A gente conhece ela mais como amante, né? Como aquela que estabelece uma relação com Hércules. Uma relação muito sexual. A gente tem o conhecimento de que Helena... Tá aí, não sei se Helena teve filhos. Eu acho que não. Né? Acho que não. Helena de Troia, ou de Esparta, é a rainha de copas, mas também é amante como a rainha de ouros. Agora, a rainha de paus, ela é essencialmente mãe, educadora. Ela tem que educar seu filho, educar seu reino, colocar todo mundo no lugar, é afrontada por príncipes que assediam ela, obrigando ela a declarar o marido como morto. O marido passa 20 anos na guerra e ela comandando o reino. Show da Xuxa sem parar. Tem que segurar a onda daqueles homens, tem que educar o seu menino, tem que governar. Ela é sinistra. Então a rainha de paus, ela é a educadora do seu povo. Quem é educador? Quem é educadora? A rainha de paus em você é isso. Se você tem um caminho acadêmico, por exemplo, os tronos de paus são muito provavelmente as suas conquistas, são os seus títulos, é a sua responsabilidade com esse saber, com esse conhecimento, tá? Pode ser que você não exerça através do trono de paus, talvez, como eu te disse, você pode ser um matemático, e aí o teu reinado é de natureza espadas. Pode ser que você tenha sofrido muito para chegar onde você chegou, então teu reinado também é espadas, tá? Um reinado de paus é um reinado de humanas, é um reinado da cultura, da educação, das artes. É um reinado do pensamento, da produção do conhecimento, da pesquisa. É um reinado das nossas ideias. Às vezes você é influenciadora também, assim como eu. O projeto que você lança, o produto digital que você vende, teu curso, isso tudo é trono de paus. Mas essa rainha, que também está mandando no jogo do ano, vem com uma criança no colo. Uma Nossa Senhora, né? Uma Isis. E aí, olha que complexo. Essa criança sempre pode ser você, ou pode ser alguma criança da sua vida. Pode ser infância como tema. Mas também é a nossa autoestima, é a sensibilidade, a autoestima, a autoimagem da nossa criança interna. Então a rainha de paus, para que ela possa produzir, para que ela possa criar, ela tem no colo essa criança, que é uma matéria-prima, né? Alguma coisa que vai ser lapidada, um diamante que vai ser lapidado. Ela tem também a autoestima que a gente recolhe do naipe de paus para poder investir nos nossos objetivos das ideias, dos nossos objetivos de paus. Mas eu fiz uma lista de possibilidades interpretativas para essa dinâmica entre rainhas e pajem neste jogo. Mandei para o laboratório. Pode ser que a gente tenha se manifestando nas questões da semana, nos fatos da semana, inclusive nas notícias, né? Mas nos acontecimentos ao nosso redor na nossa vida. Pode ser que essa dinâmica entre esses três personagens da corte aconteça da seguinte maneira. Situações envolvendo uma mulher que criou o filho de outra, duas mulheres que têm uma criança, ou duas mulheres em disputa por uma criança. Aquilo que a gente colhe em matéria de autoestima e amor, que é copas, gerando resultados criativos, que é paus.
O fruto de uma rainha é gerado por outra, mas ambas as rainhas estão em nós nesse caso. Uma mulher com filho é afrontada pelo surgimento de uma amante. A mãe educadora em nós também precisa amar. A mulher que está ocupada com seus frutos, filhos, ideias, precisa amar. Nós criamos coisas que envolvam os temas da mulheridade ou da afetividade e sexualidade. Criamos coisas, né? Então, aquilo que você consegue produzir a partir desses temas. Mulheridade, afetividade, sexualidade, né? A rainha de paus cria, a rainha de copas é o tema. Crianças adotadas ou em convivência com madrastas pedem atenção. Filhas e filhos realizando coisas que suas mães não realizaram. Crianças perdidas são encontradas, histórias de raptos e adoções se destacam. Mulheres intelectuais levando adiante projetos e estudos que envolvam direitos de mulheres e crianças. Tá? Tudo isso pode se manifestar na nossa vida, ao nosso redor, nas notícias. Uma dessas situações aqui pode ser um caso que ganha mídia. Eu penso nessa nova traição do Neymar aí, em tudo que movimenta. Gente, o cenário tá pavoroso, assim. O cenário dos Neyfãs está pavoroso. Essa masculinidade bizarra, jogo do tigrinho, consumidor, né, de conteúdo adulto, glamourizador da prostituição, explorador, né, de prostituição, explorador digital. Isso tudo tá muito bizarro. Se você me assiste e você tem OnlyFans, sai dessa porra, cara. Na moral, sai dessa merda. Isso é exploração sexual, só que foi glamourizada. E ninguém te fala. Estão naturalizando isso. Tem jornais todos os dias falando sobre criadores de conteúdo. Se você pensar, né, que onde foi que a gente naturalizou prostituição nesse nível, cara? Nós somos o país com os maiores índices de exploração sexual da América Latina, de tráfico de pessoas, de cultura do estupro de maneira geral, de produção de material pornográfico. As nossas mulheres e as nossas garotas são oferecidas para o mundo assim, ó, como se fosse a banana, a laranja que a gente produz, cara. Sai dessa porra. Recolhe sua autoestima, sua força. Nenhuma mulher no mundo veio para ter o destino de servir sexualmente ao patriarcado. Tem que ter um propósito para você, não é possível. Só não tem políticas públicas suficientes para que as garotas não entrem e para que as mulheres saiam da lógica da exploração sexual. Ah, porque empodera, porque é uma decisão da mulher. Decisão, amiga. Olha para a tua história de vida e vê se você teve um outro sistema de escolhas disponível para você. Não é possível. De onde vem esse fogo todo? De onde vem esse desejo todo de ser explorada, de ser consumida? Isso foi socado na tua cabeça pelos acontecimentos da tua vida desde cedo. Muitos abusos, muitos assédios. E assédio na nossa vida todo dia. Bastou estar viva, sair na rua. Às vezes, o contrário, né? Uma pessoa que vem de não ser olhada e busca muito ser olhada nesse lugar. Não, cara, tem outros lugares para você ser olhada, por favor. Não vamos naturalizar essa lógica, não. Porque para você pode ser um ato de liberdade aqui hoje, em 2025. Mas a cultura que você está ajudando a criar para as próximas garotas é muito ruim. Sai dessa porra. Por favor.
Não é um olhar moralista, não. Tomar no cu quem disser que é olhar moralista. Tá? Sou filha biológica de uma mulher que não pôde me criar, que teve que me dar em adoção, que estava em situação de prostituição, miserável, cara. Vai falar pra mim que eu tô sendo conservadora? Tu que tá romantizando. Acorda. Acorda. E você, meu querido, tá na hora de se repensar aí, né? Tua pornografia. Tá na hora de você pensar que você é o consumidor, o explorador dentro dessa lógica. Tá na hora de você também assumir tua responsabilidade diante das próximas gerações, da construção de uma cultura sexual menos escrota, menos violenta para todo mundo. Mas aí como? Se tu tá desde os teus 13 anos se masturbando pra violência. Como? Tô atacada, hein? Eu odeio esse cenário de exploração sexual que tá entrando nas casas das garotas. E garotas muito novas têm OnlyFans, cara. Garotas muito novas estão nessas plataformas. Garotas muito novas estão tendo vídeo vazado, estão se matando porque o vídeo vaza na escola. Porra, isso é um lixo, cara. Isso é nossa sexualidade? Não tem outra pra se descobrir? Você tá vivendo sua sexualidade como cocaína, é isso? É uma droga sintética. É aquele torpor ali de capitalismo na tua veia. Eu preciso falar disso. Tudo isso é tema da Rainha de Copas. Rainha dos afetos. Ela quer afetos abundantes, sexualidade digna, sacou? Nossa sexualidade, ela é um poder, sacou? E os poderes podem ser muito bem ou muito mal utilizados. Não tem poder nenhum em usar para sua própria degradação, para devastação psíquica de ter que servir sexualmente a um sistema que te odeia, a caras que querem consumir o seu corpo, mas que estão aí nessa lógica de reprodução de violência, né? de abusos, de assédio, de feminicídio, tá? Vai ficar premiando esse público consumidor com a tua existência. Não tem outro caminho que te faria mais feliz. Quantos perfis de donas de casa malhando, fazendo dancinha e balançando propositalmente os seios e a bunda aparecem pra você todo dia. Caralho, fui clicar em um, agora esse inferno aparece todo dia pra mim. Todo dia. Então a gente... E as criadoras de conteúdo, que são mulheres mães de família, conservadoras, que vivem para ter não sei quantos filhos e moram em casas lindíssimas, enormes, e influenciam aquela dona de casa que mora em Belfor Roxo e tem 5 filhos, e vai ter mais um porque acha aquilo lindo. Deus abençoou aquela família.
Eu odeio esse sistema. E tudo que ele faz com as mulheres e com as crianças, cara. E eu decidi que eu vou me vingar na minha individualidade. Eu vou falar para todas as pessoas que eu puder falar que a gente tem que quebrar esse sistema. Que a gente tem que ampliar nossa autonomia, nosso poder de escolha. Que a lei tem que mudar para todo mundo. Que a gente só vai conseguir mesmo, como dizem as autoras feministas, pensar que o patriarcado está recuando quando as estatísticas de violência contra mulheres e crianças caírem. É só quando elas caem. Não é só quando a gente se transforma individualmente. Mas se transformar individualmente é muito importante, porque é um aproveitamento do que está acontecendo politicamente. E é se tornar agente também dessa revolução, né, psíquica e política de gênero. De gênero não, da mulheridade. São coisas diferentes. E aí, eu vou falar. Sempre que eu puder falar, para todo mundo que eu puder falar, para homens, para mulheres, os homens que eu atendo. Os homens que eu atendo são incríveis. Eu atendo caras que me fazem, né, mandam para mim caras que me fazem acreditar nos homens, acreditar que alguns deles, né, estão aí também batendo cabeça em busca de se melhorar, em busca de respostas. E eu penso neles também, eu penso em falar para eles. Porque sem eles não vai ter transformação. É uma fase do nosso feminismo a gente ficar virada no ódio. Essa fase pode voltar algumas vezes. Mas a verdade é que nós precisamos deles como aliados. Precisamos que eles falem uns para os outros. Que todos temos que melhorar, sabe? Porque isso é uma responsabilidade com as crianças. Estamos nos curando de famílias atravessadas por muita violência. Todos nós, né? De uma forma ou de outra, mesmo nas famílias mais privilegiadas. E ali, então, é que tem violência pra caralho. Só que não é só isso, não é só o que a gente aproveita dessa transformação, nossa responsabilidade, cara, para esse mundo que está sendo destruído, que está sendo devastado, o capitalismo está ficando cada vez mais feroz. E não havia essa exaltação toda, a exploração sexual. Sei lá, há 10 anos não tinha isso, cara. Agora a gente vê aí, sabe? Eu vi hoje uma criadora de conteúdo, né? Que é assim que a gente tem chamando prostituição. A uberização da prostituição, né? As garotas são Uber. Só que do sexo. Olha que bizarro. Que ela faz faxina. Cobrando uma fortuna, né? Faxina sem roupa. Fetiche. Aí os caras mandam ela fazer coisas. E aí ela atende jogadores de futebol, atores, caras com muito dinheiro pra pagar aquela faxina dela, que é uns R$2.000. Aí você vem me perguntar a escolha dela de vida. Você sabe? Você conhece a história de vida dela toda? O que virou na cabeça dela para ela assumir esse caminho? E a forçação de barra do sistema de hipersexualizar todas nós, que é socado na nossa cabeça desde que a gente é criança. A Angélica, com 13 anos, Angélica, que se visques, com 13 anos, ela era objetificada sexualmente pela mídia, cara. Uma garota.
E aí a Angélica se tornou aí o que ela quis, ela foi em busca do caminho dela. Mas as outras garotas de 13 anos que cresceram na geração da Angélica, com a Angélica como referência, o que tantas se tornaram? O que foi gota d'água na formação delas, na educação delas, para elas virarem essa chave de aceitar, naturalizar a hipersexualização, a exploração? Você não sabe o que aconteceu na vida dessa garota que tá ali, se prostituindo, e de um lugar muito bizarro, que é o que associa à exploração do trabalho doméstico. Essa imagem que é criada, ela naturaliza para milhares de pessoas, de uma vez só, numa tacada só, esses dois lugares de exploração para a mulher, juntos. Cria mentalidades. Leva adiante a ideia de que esse lugar para a mulher está aí, existe. Então a gente tem que reforçar o oposto. Através dos lugares que a gente conquista, a gente tem que mostrar que existem outros espaços para uma mulher ocupar. A gente tem que trazer as outras referências. Só que é exaustivo, porque eles fazem isso de maneira industrial. Eles reforçam essa referência em larga escala. E a gente está aqui fazendo um trabalho de formiguinha na nossa vida. Eu estou aqui numa live com 44 pessoas que aparecem aqui para mim ao mesmo tempo agora. No final sempre dá, né, umas centenas de pessoas que passaram por aqui. Mas será que eu consigo fazer cócegas nesses caras? Esses caras são os donos do mundo. Eles são magnatas. Os que mantêm a indústria da exploração sexual. Vai ver como deve estar milionário o criador do OnlyFans. À custa do corpo de adolescentes, de garotas. Cam Girl. Novo destino criado para uma mulher no patriarcado. Temos muito trabalho pela frente. Então, minha amiga, meu amigo, repensa aí tua relação com esse cenário, porque tá bizarro. O que está sendo criado é um monstro sinistro. Não vai ter militância que dê conta. Bom, esse diálogo faz parte dos temas de copas, faz parte dos temas de paus, de suas rainhas. A gente tem direito, sabe? A uma outra sexualidade, a uma outra afetividade. Tá tudo muito escroto. Muito escroto. E a gente tá chamando de liberdade. Tá tudo muito degradante. A conta da saúde mental coletivamente vem. Individualmente quem paga é você com teu destino. Essa autoestima, esse olhar para si, se amar, e se achar bonita, né? E reconhecer seus dons, suas belezas. Esse despertar para si é matéria do pajem de copas, porque ele é um narciso, né? Que cresce sem ver sua imagem no espelho, e um dia ele vê e fica aprisionado, aficionado por essa imagem. Esse garoto, Narciso, ele tá no colo da Penélope, essa rainha criativa que teve que sobreviver, né, com suas próprias ideias, gerando ali o seu mundo, enquanto o marido estava na guerra. A rainha de copas, por sua vez, é uma piranhona. Ela é a Helena de Copas, mas é uma mulher muito poderosa, tá?
uma rainha em primeiro lugar. Ela vive, né? Ela tem o direito de viver sua afetividade, sua sexualidade como ela quer, porque ela não está no mesmo nível, desde que ela nasceu, das outras mulheres gregas. Ela é considerada muito, muito, muito bela, quase que uma manifestação de Afrodite, a ponto de as outras mulheres gregas não são nem cidadãs, tá ligado? As mulheres não têm nem cidadania, as mulheres não são porra nenhuma na Grécia Antiga. Só os homens, só os machos, que se comem loucamente, inclusive, né? Essa rainha, Helena, ela vive, mas a partir da sua inteira autonomia. É assim que ela vive seu corpo, sua beleza, sua afetividade, sua sexualidade. Então ela teve o privilégio de escolher o próprio marido, que as outras mulheres gregas, que não são nem cidadãs, não tiveram. Ela é uma privilegiada pela beleza no reino dos afetos. E aí, o que ela comunica pra gente é que essa mulher, né, com um inteiro poder sobre seu corpo, sobre sua sexualidade, sua afetividade, né, sua autoimagem, ela tá aí conversando com a gente. O mais próximo disso que você puder chegar, e já existe dentro de você. Porque já existe no mundo, já existe no inconsciente coletivo, foi assegurado por todas as filhas de Afrodite, as filhas de Oxum, as heroínas do amor, as deusas Inanna, né? Isis, todas essas deusas de fertilidade já garantiram pra gente. Nossa ancestralidade encontrou imagens para nos educar a respeito desse poder, do que realmente é poder sexual. Muitos de nós individualmente estamos experimentando isso, estamos chegando perto disso, queremos chegar perto disso. Eu só quero dizer que esse lugar ele deveria ser de autoria nossa, das mulheres. Deveria falar sobre a nossa sexualidade. E não sobre essa invenção da indústria da pornografia que é imposta a gente. Sabe? Nós deveríamos ser as criadoras da sexualidade que nós queremos, em vez de simplesmente nos contentarmos, né? Essa é a minha implicância também com alguns discursos no âmbito da não monogamia. Acho inaceitável que o argumento definitivo para algumas mulheres seja: os homens já traem, né? Os homens já são assim, as coisas já são assim. Tipo, eu tentei lutar contra esse sistema e não consegui, sou uma perdedora, então vou ceder a ele. Acho que não é bem por aí. As motivações têm que ser outras, tá? As motivações têm que estar em você. Enfim, cada um vai se encontrar aí nas suas, né, experimentações relacionais, do seu jeito. Cada um vai entender como funciona. Mas tem que ser referência, tem que ser femiocentrado. Sacou? O nosso processo tem que ser femiocentrado. E aos homens eu acho que tá faltando também essa capacidade de olhar para o mundo de uma maneira não machocêntrica. É preciso exercitar isso, equilibrar essas forças, porque senão você está transmitindo um legado de muita dor para as crianças que você colocar no mundo, para as crianças que você encontrar pela frente, que são de sua responsabilidade, você como educador, sabe? Vamos melhorar, galera. Todo mundo. As rainhas estão pedindo isso. É um jogo que fala muito sobre o direito das mães de amarem e serem amadas por parceiros ou parceiras.
É um jogo que vai falar sobre as mulheres que estão tentando estudar ou exercer um determinado cargo, né, ocupar um certo espaço acadêmico, ou criar suas coisas, seu trabalho, levar adiante projetos. Estão tentando conciliar isso com a maternidade. E ainda com o amor. É um jogo bem bonito, bem complexo, mas está mexendo nesses temas aí. Todos os homens também têm dentro de si essas rainhas. Elas podem se referir aos reinos, né, de paus e de copas na vida de vocês, mas elas também podem se referir às referências femininas. Tá maneiro, né, Drica? Tá bonito. Acordei inspirada. A Rainha de Paus faz isso comigo. A Rainha de Paus, ela então, otimizada pela presença da Rainha de Copas. Nossa, esse jogo é muito poderoso. Essa semana tá sendo muito poderosa pra gente. Bota fé. Bota fé nas coisas que você quer realizar. E botar fé é conteúdo do mago, tá? Nosso criador de conteúdo, nosso putão criador de conteúdo é um mago. No não do jogo, a gente tem o louco. Não é uma semana onde a nossa loucura seja desejável. Se você estiver muito sob tensão e estiver precisando extravasar, né, porra louca, aprecie com moderação aquele mesmo recado que eu dei na semana anterior ao carnaval, tá? Na semana que a gente deságua ali no primeiro final de semana que compõe o carnaval. Naquele jogo, o louco estava no não, o pajem de copas estava nesse jogo, eu não lembro em que posição agora. Cara de pau, Maria Gabriela. Não lembro, cara. Não dá pra lembrar tudo. Às vezes eu bagunço os nomes, vou contar, né, os mitos e me corrijo na própria leitura, mas entrego o recado com consistência. Mas tô ficando igual a vovó, cara. De trocar os nomes. Trocava os nomes dos netos, dos filhos. Tô assim com meus mitos. E o que eu tava falando? Então, antes do carnaval a gente teve um jogo em que o Arcano do Louco tava no não. A gente continua com esse comando, que é muito sucinto, tá? Desejamos a lucidez. Idolatramos a lucidez. Gozamos na lucidez. Mantenha os olhos bem abertos. Se precisar extravasar um pouco, você pode, de repente, não estar olhando para o seu louco interior. Você curte com moderação, tá? Extravasa um pouquinho. Não vai para doideira. Ao mesmo tempo, o Arcano do Louco está entre jornadas no tarô. Ele é um arcano sem número, que a gente pode chamar de 0 ou de 22. Ele está no início do tarô, da jornada do tarô, e ele está lá no final da jornada. Como costumo dizer, ele é o próprio caminhante da jornada do tarô. Está lá no início e vai sair dessa máquina do tarô pronto, virando uma outra coisa lá no final. Aí essa coisa que ele virou permite que ele diga, ok, essa jornada está encerrada. Vou em busca de uma nova jornada. Então ele coloca o pé no mundo de novo. Solta um caminho velho, vai na direção do caminho novo. O Arcano do Louco no não também pode estar dizendo o seguinte. A gente tem que sair do não fode nem sai de cima. Do entre caminhos. Eu tô com o pé aqui e com o pé lá. Eu tô com o pé nessa temporada da minha vida, com o pé na outra. Quem vai tirar isso da gente, quem vai nos tirar dessa situação,
é a carta que vem depois do louco, porque ele é um passo depois do louco. Se o louco é o 0, o arcano do mago, que está no topo do jogo, é o 1. Então ele é aquele que traz um passo adiante. Ele tira o louco da condição de perdido, de descaminho, e lança ele, compromete ele, vincula ele a uma nova jornada, onde o tarô vai acontecer de novo. No topo do jogo, a gente completa essa tríade de vagabundos, né? De plebeus. Então a gente tem as 3 cartas do trono, da corte, né? Sendo 2 tronos, as rainhas, e uma criança, ou adolescente, o jovenzinho, que é o pajem. Para mim, muito mais resguardados por essas rainhas do que elas em conflito por essa criança, mas notícias assim podem aparecer, tá? De qualquer maneira, acho que essas 2 rainhas estão na gente. Acho que é mais potente a gente pensar que elas estão em nós, mas pode se manifestar na sua vida como você, num conflito com uma outra mulher, sei lá, uma educadora, entendeu? Por conta do seu filho, alguma coisa assim. Ou a gente receber na mídia, né, notícias assim de pessoas de Nazaré Tedesco, umas coisas assim. Pode rolar. Mas essa educadora, essa mãe, ela tem que considerar a sua rainha de copas, né? Sua amante. E aí eu pude falar para uma moça essa semana que veio aqui em casa ser atendida, que ela tá se privando de viver certas coisas, né? Pelos filhos, mas que na verdade criar essa imagem e oferecer para os filhos como uma referência de uma mulher que é digna de todo amor, que é amada, que ama, que é a rainha de copas, pode ser um dos maiores legados que ela deixa para esses filhos. Principalmente considerando as questões que estamos quebrando de maneira ancestral. Uma mulher feliz, uma mulher realizada, ela cria um marco para as próximas gerações. Ela limpa muita coisa da sua história familiar. Homem também, é porque eu falo mais para o meu público, né, majoritário, e também porque nós estamos num jogo de rainhas, mas também a gente teve aí o jogo TW macho. Eu falei para os machos. E falei bem dos machos, venho falando bem dos machos. Venho achando que aqueles que estão em autotransformação, eles são muito necessários. A gente tem que endossar esse coro aí. Mas vocês têm que fazer essa parte, porque a gente está fazendo muita coisa mesmo, ao mesmo tempo. Então, é falar pro amiguinho que tá sendo escroto, que ele tá sendo escroto. Tá? Não é passar a mão na cabeça dele por causa do que ele tá fazendo, a atrocidade que ele tá fazendo com a mãe dos filhos dele, não. É falar pro amiguinho assediador que ele tá muito errado. Não é isso aí, não. E é também ser e viver essa transformação para os seus filhos, para os seus sobrinhos, alunos, afilhados, para as crianças da sua convivência, para o mundo, né? Aí tem a tríade de vagabundos. O louco. O 2 de ouros, que até ali era vagabundo, porque ele começa um trabalho, né? Começa. Jornada de ouros começa. O personagem do naipe de ouros pega toda aquela força que estava concentrada no as de ouros e dinamiza isso, joga isso para o mundo através de si. É a relação dele com o seu trabalho, com a sua força de trabalho. Esses são os 2 do naipe. O ser humano e sua relação com o seu trabalho. Sua relação com os recursos da natureza,
com as riquezas que vão ser transformadas por mãos humanas e virar essa mesa aqui, esse iPhone aqui, comunista de iPhone. Então, o trabalhador, né, a pessoa dos corres na gente, a pessoa que tem um trabalho pela frente, que pode estar vivendo uma nova fase profissional, ela está, nesse momento, vivendo um encontro com um grande poder. O seu poder profissional está aqui, ó, voltou, está na tua mão. A próxima jornada, ela vai acontecer, vai te tirar do louco, do perdido, do entre caminhos e te lançar num caminho novo pela força da sua ação. Aí vem o mago. Deixa eu dar uma olhada nas coisas que vocês escreveram. Tá bonitão esse jogo, né? É muita coisa lá desde o início, vamos lá. Vários bom dia, vários bons dias, vários bom dia. Pessoas assistindo a live no ônibus. Que maneiro, hein? Bom dia, deusa. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Ai, ai. Casey. Eu cismei com a rainha de paus e mago. Sou doutora em letras e essa semana completei uma semana de trabalho numa escola para crianças em Portugal. Parabéns. Foi uma semana difícil. Uma semana de trabalho, né? 2 de ouros. Rainha de paus, educadora. O mago, a capacidade de oferecer também a fantasia, o mistério, encantar as crianças, tá? O mago leva o 2 de ouros a um outro nível. Também é um cara diante da sua mesa de trabalho, mas ele faz milagres. Ele faz o que ele quiser. Ele faz qualquer coisa. Esse sentimento de eu posso tudo. Então estou diante de uma nova jornada. Quando tu sente aquele gostinho de vou brincar. Agora eu vou zoar, eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer. Esse gás aí é o mago. Essa fé no caminho novo é o mago. Tá? Ele puxa isso do espiritual e puxa isso do mais mundano nele, da arte da sobrevivência, das ruas, que é a malandragem. Já estou entregando o mago aqui através dos exemplos de vocês. Carla, e realmente desde semana passada e nestas semanas eu estou liderando alguns projetos, parabéns, tanto no trabalho como em situações entre amigos. Casey, mas já consegui mudar algumas coisas na escola. Ela é rainha, tá? Como os constantes gritos que os educadores dão por lá. Já inseri... menina, peraí. Deixa eu me repensar aqui, ó. Deixa eu fazer o Gandhi, que parou de comer açúcar. Que a mãe da criança procurou ele para ele mandar a criança parar de comer açúcar. Ele falou, peraí. Desculpa, tá, gente? Trazendo o Gandhi como exemplo. Sei que é uma figura super duvidosa. Mas esse exemplo é maneiro. Ele falou, peraí que eu vou parar de comer açúcar para depois eu falar com seu filho. Porque eu sou mãe que grita. Claro que eu não educo criança, mas os gatos só entendem o tom da voz. Tô brincando, não é comparável, tá? Tô só zoando. Já inseri a regra do ninguém grita com criança. Não vou gritar mais com minhas crianças, felina. E foi a semana em que as crianças validaram meu trabalho. Ai, que lindo, página de copa, gente. Carla, meu filho mais novo ingressou... O que eu fiz, caralho? Peraí. Nenhum, tá. Lá, me perdi. Me perdi. Ó. Carla, meu filho mais novo ingressou nesta semana na escola onde trabalho, o que vai facilitar muito minha rotina e pode impactar positivamente meus projetos pessoais.
Calma. Vamos lá. Que lindo, cara. Você é... Olha a Carla, olha o exemplo dela. Ela é professora, filho dela tá na escola dela. Entrou na escola dela. O pagenzinho dela. Só que é um pajem de copas. Lembrar-se da rainha dos afetos em você. Né? Da mãe. A remessa à casa. Os sentimentos da criança. De repente, esse é um momento que as coisas talvez se dividam nele. Entender, né, o que a mamãe faz. Entender que a mamãe não é só a rainha de copas. Ela é a rainha de paus. Que exemplo incrível. Anitia pergunta: podemos pensar em algo no nível espiritual, mães de santo e filhos de santo que vieram de outro terreiro? Tudo a ver. A rainha de paus, ela é a dona da casa. Ela é, por excelência, a dona da casa. Ela é a dona do fogo do lar, que era muito importante para os gregos, que está numa das deusas do ano, que é Hestia. Toda senhora do seu lar é uma sacerdotisa de Hestia também. Os gregos cultuavam Hestia dentro de casa, senhora do fogo. E ela fica 20 anos esperando o marido voltar da guerra, reinando sozinha. Ela é a dona daquilo ali. Ela segura o rojão. Tá? Então ela cria, esses 20 anos, ela cria uma vida. Ela cria a sua história. E ela é muito criativa mesmo. Ela é cheia de habilidades artísticas. Então a dona da casa, né? A mãe de santo. Outro terreiro, outra casa. Eu citei como exemplo questões... Eu comecei, né, a falar das rainhas, estabelecendo a seguinte questão. Por que o pajem de copas está no colo da rainha de paus e não da rainha de copas? Por que essa criança está no colo da outra mãe, do outro naipe? Ótimo exemplo, Anitia. Mães de santo e filhos de santo que vieram de outro terreiro, de outra casa, de outra família. Anitia, moralismo é o caralho. A verdadeira liberdade das mulheres é que é progressista. Tem que falar contra a pornografia, sim, isso aí. Muito importante. Mais 40 mulheres aqui, às 7 da manhã, uma pontinha de esperança, sim. Gabi, você é muito foda. Obrigada, Natália. Você também, mulher. As mulheres que eu atendo são muito fodas. Eu aprendo muito com elas. Os homens também, como eu falei. Tem um documentário na Netflix sobre isso, se não me engano, diz Juliana Silva Pontes. O quanto ficou ainda mais exploratório. Ah, tem alguns na Netflix, né, antipornografia, sim. Chamando degradação de liberdade. Degradação em relações cada vez mais rasas, disfarçadas de liberdade. Triste. Isso aí. Gabi Socorro, totalmente identificada e emocionada. Drica, querida. Verônica Borges, sou passional demais para não monogamia. Os caras não dão conta de tratar, de comer uma mulher bem, querem ter várias. Concordo. Não, e assim, cara, a gente tá tentando ser rainha da nossa vida, né, cara? A gente gasta muita energia com relacionamentos. Muita energia, cara. Então aquele meme do já sou contra fazer um homem feliz, imagine vários, na verdade eu tô muito concentrada em ser feliz. Então, para algumas mulheres, assim é que as relações serão possíveis, né? Nessa dinâmica. Para mim, eu quero ter... Eu tô bem, sozinha, sempre tô, né? Ótima, casada comigo, mas se for para ter alguma coisa, quero uma parada maneira, que não seja, né, um trampo do caralho. Mas... eu acredito nas forças do destino, né? Nos grandes encontros, então também posso ser surpreendida, vamos ver. Enquanto eu não puder ser feliz, não será o meu rolê. Mariana, coisa e tal. Fazia tempo que eu não vinha ouvir seu tarô. Hoje eu vim e o jogo foi pra mim. Como pode, querida? Sinta-se abraçada.
Eu li Adicione e eu quase li Alcione. Nave Terapias. Começou quando? Meu aniversário. Parabéns pra você. Mas você ainda é pisciana, né? Ou já é ariana? Que dia é hoje, gente? Feliz aniversário, minha querida. Um abraço. Maureen, o jogo todo conversando comigo, mas quando chega nessa parte profissional tá perfeito. É babado. Vocês saberão em breve. Ainda não posso falar coisas contratuais. Disse a mulher do Salgueiro, né? Foi Salgueiro, não foi? Que você saiu? Ou eu tô falando merda? Posso falar errado de escola. Desculpa. Nave Terapias. Retomei dia 10 meu projeto de escrita terapêutica e jornada da heroína depois de quase um ano. Mudei de advogada. Uau! Estou numa briga judicial com o genitor em busca da terapia para meu filho. Você quer encontrar uma rainha de paus que te ajude, né? Na educação do seu pajem. A rainha de paus pode ser a terapeuta. Ou o profissional, né? A mãe educadora tá batalhando pelo seu filho, pela sensibilidade, né? Pelo desenvolvimento do seu filho, pelas emoções do seu filho, pela saúde mental do seu filho. E isso ser, a profissional aparecendo pode ser também 2 de ouros. Aí tudo é possível, o mago. Brigando pelo meu filho de forma estratégica, com provas que meu filho está sendo oprimido pelo pai. E você me avisou em setembro. Eu joguei pra ela, gente. Comecei, cara, faz suas mandingas aí, mulher. O mago. Tô falando pra Nave Terapias. O mago, faz suas mandingas, tá? Coisas que a gente pode garantir no espiritual também são mago. O trabalho em questão, que tá para ser deflagrado, a partir do que a gente entende do diálogo entre as rainhas e o pajem, esse trabalho não é só material, como diz o 2 de ouros, que é o naipe da matéria. Tem um outro trabalhador, que é o mago, que também está ali, que está do lado dele. Esse trabalho também tem uma dimensão espiritual, entendem? Para as próximas coisas que a gente vai desenvolver em termos profissionais, a gente precisa estar resguardado no espiritual. Trabalhos espirituais precisam acontecer. Precisamos transitar nos 2 mundos. O mago dentro do tarô mitológico é o deus Hermes, aquele que transita entre mundos. Exu. Mari Fraga. Comecei como professora e orientadora na pós-graduação. Estou montando um ateliê com meu parceiro. Rainha de paus. Com um parceiro. Com um amante. Rainha de copas. Que está feliz reformando o espaço. Autoestima. Pajem de copas. E resolvi fazer uma exposição no início do mês que vem. Correria. Apenas. Trabalho pra caralho pela frente. Gabaritou. 2 de ouros. Arcano do mago. Saindo do louco, porque estamos indo em direção a uma nova jornada. Gabaritou o jogo também. Várias pessoas gabaritaram o jogo. Que lindo. A tia está feliz. Rainha de paus em mim está feliz. Filhota adolescente com 1000 transformações. Pajem. Maureen diz, sim, ela viu, foi Salgueiro, gente. Acertei. Maria Padilha, Xé. Aroia, senhora. É uma pena que os jurados nem sabem o que é uma encruzilhada. Triste, né, cara? Nem, cara, essas pessoas... Não é possível. Luiz Antônio Simas passa um ano inteiro falando das encruzilhadas, meu irmão. O Rufino, ele já esgotou o repertório de tantos adjetivos, tantas palavras bonitas que ele tem pra falar de encruzilhadas. Os caras não leem, né? Eles não querem nem entender, não procurar saber, meu irmão.
Eu sei quem é você, China. Eu sei que você foi lá no Rodrigo também. Que eu mando uma galera lá pro meu Babalaô também. Quando a pessoa precisa de mais, eu indico. Porque as cartas têm suas limitações. Se você vem com uma determinada perturbação, posso te ensinar um banho, uma magia para sua casa, para você firmar a proteção dentro da sua casa, né? Matérias que eu tô dando, por exemplo, dentro do workshop de autoproteção energética, sim. Mas cartomancia não tem o ebó correspondente. Posso te ensinar a se conectar com uma determinada deusa que saiu no seu jogo. E eu sei um monte de mandinga relacionada às cartas. Mas às vezes a pessoa tem que ir lá ver questão de orixá. Pessoas que me procuram que são do santo. Vá lá. Indico ele porque é a pessoa que eu confio para botar a mão na minha cabeça. É uma questão ética eu te indicar ele. Posso indicar outras pessoas também. Conheço muitas pessoas incríveis, mas realmente ele é o Babalaô que eu escolhi, que tá no meu caminho. Então, muitas situações, assim, situações nas quais eu não posso mexer. Eu preciso dar um aviso aqui, eu preciso falar uma coisa muito importante. Se uma mulher grávida me procura para que o meu jogo ajude ela a decidir se ela quer levar essa gravidez adiante ou não, não posso jogar para ela. Eu fico cega no jogo. Eu não enxergo. Eu não sei ainda exatamente o porquê. Pode ter a ver com a minha história. Mas eu acho que tem a ver com as Iabá na minha vida. Eu sou iniciada para Iemanjá. Acho que eu não posso interferir. Isso é da dimensão do livre-arbítrio da pessoa. Não é uma questão moral. Até porque eu acho que nós somos... é um karma, fazer um aborto. Nós somos livres para escolher o karma que a gente quer ter, tá? Eu não tenho questão nenhuma com isso. Então, esse argumento kardecista não me pega. Sou totalmente a favor, politicamente, de que as mulheres decidam sobre seus corpos. Mas, espiritualmente, eu não posso ser um personagem dessa decisão. E isso ficou muito evidente para mim porque em anos anteriores eu fiquei cega nos jogos. Atendi 2 mulheres, uma delas bem famosa, para essa questão. E eu consegui ver até certo ponto, mas não consegui, né? Não vem uma decisão, porque não vem. Não é o jogo que decide. Então, em respeito a Iemanjá, Oxum, eu mando isso para quem pode lidar com isso melhor do que eu. E geralmente eu encaminho esses casos para uma pessoa da minha confiança, geralmente o Babalaô, jogar, tá? Mas isso é da esfera do livre-arbítrio. Vai ser difícil o orixá dizer, tira. Mas ele pode apontar, por exemplo, que vai ser muito difícil, não vai sobreviver. Então, assim, né, falar os caminhos pelos quais as coisas acontecem. Ou então, não, essa criança tem que vir, sim, é isso aí, entendeu? Dar um alento pra mãe. Mas isso não extrapola a minha alçada. E aí eu quero te pedir, assim, que se você acontecer, se quiser vir jogar comigo por essa questão, entenda. Eu não vou poder jogar pra você, mas eu posso te indicar pessoas, tá? E depois a gente pode jogar depois que você decidir. Outra coisa que tem aparecido muito, mulheres que não fecharam ciclos relacionados a seus processos abortivos. Espontâneos ou não. Não espontâneos mais ainda, porque há uma culpa gigante.
e no espontâneo aquele luto, enfim, para os dois casos, um luto do qual é muito difícil se levantar. Não fecharam esses processos porque não tem nenhum letramento do que elas poderiam fazer espiritualmente por si mesmas. Como que elas podem simbolizar para si o fechamento desse ciclo, encaminhar isso, para que possam viver o seu luto, mas abrir espaço também para a sua regeneração. Então, eu venho atendendo muitas mulheres que chegaram aqui e não fizeram nada depois do aborto. É muito importante que façam, tá? Que procurem, de repente, uma orientação espiritual para fazer. Eu vou te passar o que eu sei, mas vou também te encaminhar, tá? E aí eu não posso jogar diretamente. Se você vier jogar, eu vou te ensinar a fazer uma coisa para você fechar isso, esse ciclo com você, e aí a gente vai jogar. Tá? Porque você tá num luto. Eu não posso acessar a energia de uma pessoa que está com luto ali. Então, é isso. E aí o mago, gente, tem outras coisas que vocês falaram de lá pra cá. Bela, eu tô numa situação financeira muito ruim. Estava contando com a pensão acumulada que era para sair em fevereiro e não saiu. O juiz deu uma decisão absurda de que ele não precisava mais pagar. Você está bem assistida juridicamente? Se você não tiver, essa rede aqui pode te indicar pessoas. E ao mesmo tempo, o mago e o 2 de ouros podem indicar um movimento profissional seu ou, né, sendo um alento seu, ou pode ser que um novo profissional, né, um novo advogada assuma seu caso, né? Há trabalho ainda pela frente. Ela diz, jogamos no ano passado também, a mensagem era positiva em relação ao dinheiro, mas estou entendendo que esse dinheiro sou eu quem devo fazer. 2 de ouros, né? Porque todas as ferramentas estão aqui, eu só preciso agir. O mago, acreditar que pode. Essa justiça misógina, ela não pode, você não pode ficar no lugar em que ela te coloca na sua vida pessoal. A sua visão sobre você, sobre o teu potencial como profissional é outra coisa. Isso tem que fluir e o caminho dessa batalha judicial é um outro caminho, se dá em paralelo. Isso não pode minar suas forças. Rainha de Copas tem que estar muito bem energizada naquilo que te fortalece emocionalmente para você seguir em frente, para você levar adiante sua Rainha de Paus com a sua cria, seu pajem. Maureen diz, esse ano eu já fiz até Bori, o mago. Toda semana falo com as minhas quartinhas, só Exu salva. Bela, mas essa vida materna consome muito e eu me sinto exausta todo dia, cara. Ouvi isso de outras mães essa semana. É foda, cara. É preciso, né, ter uma rede, procurar uma rede. Formar uma rede. Isso, o patriarcado, né? Tenta nos roubar, assim. A gente tem que ir em busca de forjar nossas redes. Verônica diz pra Bela, compartilho do mesmo sentimento de exaustão. Olha. Ana, tem bastante tempo de live, tá? Ih, tem muito tempo, gente. Eu tenho que encerrar. Eu já entreguei o mago, tá? Faz mandinga, usa toda a tua astúcia, tua esperteza, tua malandragem, tua arte da sobrevivência, desenrola.
Acredita, porque enquanto você não acredita, vai ter uma pessoa, né, sei lá, um macho branco hétero privilegiado ocupando um determinado lugar. Acredita, vá lá. Aí se tiver um macho branco hétero privilegiado me ouvindo, pensa nas mulheres essa semana. Pensa na situação delas. Honra as mulheres. Pensa naquelas que são referências para você, para esse lugar da rainha de paus e da rainha de copas para você. A educadora, a fonte do amor. Pensa no garoto que você foi, pensa na sua sensibilidade, nos processos emocionais do seu menino, vai em busca da sua saúde mental. Você vai precisar disso, há um trabalho pela frente a fazer consigo, né, e com o mundo. É mundano e ele é espiritual, o mago. Sua vida material, né, tá te propondo aí recomeços, tá te chamando, 2 de ouros. Karine. Gabi, e referente a fechar um ciclo de luto por relacionamento, onde quero deixar para trás o passado e abrir caminho para o novo. Em relação ao que eu estava falando do luto, diante da consulta, pode ser que na minha preparação para a consulta apareça a mensagem de essa pessoa precisa, né, se fechar um ciclo de luto para a gente jogar. Esse ciclo tem que acontecer, esse jogo tem que acontecer no novo ciclo. E aí vai ser aquele processo, eu vou te ensinar provavelmente um banho, um ritual de proteção. Mas no que diz respeito ao jogo, né, rainha de copas, você merece ser feliz. E isso, né, essa autoestima que está sequestrada por essa situação, está no colo da rainha de paus. A autoestima é o pajem. A garota em você tem todo o direito de receber amor, se sentir bonita, bela, desejada. Preciso se reencantar por você mesma. E essa autoestima, ela está no colo dessa rainha de paus. Então, você precisa levar adiante os seus projetos, né, as suas realizações pessoais, a sua criatividade, cuidar do seu espaço, da sua casa, nutrir essa chama, e essas rainhas têm que caminhar juntas. A autoestima não pode ficar sequestrada, ela não pode ficar fora do colo dessa rainha que tem algo a realizar, que é a de paus. Nave Terapias indica a advogada dela, que também é pedagoga, tá? Podem chamar no direct. E aí, bom dia. Nave Terapias. Macho branco hétero está tentando me tirar a guarda, alegando que sou louca. Ministério Público machista catou sem que eu tivesse direito à ampla defesa. Sistema escroto. O louco no não. Tá louca não. É a educadora falando, essa mãe super responsável, a mulher que tem todo o direito ao afeto abundante, rainha de copas. É isso aí, você tem que ter consciência de quem você é, da sua autoimagem, e ser pajem de copas no colo da rainha de paus. Tá louca não. E vai mostrar através do trabalho, das próximas ações, 2 de ouros e o mago, né, as ações inclusive espirituais, a virada, vai produzir a sua virada. Amanda diz, Gabi, não peguei toda a live, mas estou numa situação de meu trabalho tentando ser apropriado por macho branco. Intuitivamente, tirei rainha de paus. É um direcionamento, ocupe os seus lugares. Fortalece a autoestima. Pajem de copas. Vai não, tem o direito de ser feliz, rainha de copas. Tá? Foca no seu trabalho, 2 de ouros. E se protege espiritualmente também, tá? O mago. E pensa que você é capaz de tudo. Você pode até ir além desse trabalho, se você quiser.
Você sabe que pode. Nave Terapias, tentando reverter a guarda desde novembro, bingo. Mais um caso que envolve os temas que eu listei de possibilidades, né? De manifestação da dinâmica entre rainhas e pajem aqui e no laboratório. Bebeto, estou precisando muito dar uma virada no meu trabalho, muito mesmo. Bati o olho na carta do mago. Então, produza a sua virada, meu querido. Produza no espiritual também. Produz só materialmente, não. Produza dentro, assim, se enche da autoestima do pajem, se enche da força do trabalhador do 2 de ouros, recorre à inspiração das suas rainhas e vá. Segura na mão da deusa e vá. Galera, 85 minutos de live. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Vou concluir. Venham jogar. Venham para os meus projetos. Feliz Ano Novo Astrológico. Meus nobres e vagabundos arianos tortos.